Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma coluna semanal de reflexão e devoção aqui no nosso canal Café com Teologia. Nesse espaço de domingos à noite, nós sempre separamos um texto do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, para a gente refletir sobre tais passagens e tirar aprendizados para a nossa vida. Você que tem nos acompanhado, lembra que na semana passada eu falei que nós iríamos perceber durante algum tempo passagens que falam de Jesus se relacionando com pessoas de religiões e crenças diferentes da dele. E nós vamos ver como é que Jesus se portava diante de uma pessoa que não compartilhava da mesma doutrina e da mesma religiosidade que a sua. Começamos a ver na semana passada o seu encontro com a mulher samaritana, João capítulo 4. Se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar aqui na tela final para você ver e tirar as suas conclusões. A primeira parte desse encontro, que é um encontro belíssimo, profundo, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que a gente poderia separar em 3 episódios, né? Enquanto a mulher vai se aprofundando no que Jesus vai dizendo, ela vai querendo conhecer mais sobre essa relação. E a primeira parte era uma mulher ainda surpreendida pela forma como Jesus lhe aborda, surpreendida pelo respeito e a dignidade que Jesus trata essa mulher em público, como ele supera essas barreiras para ir em direção àquela mulher, né? E agora nós vamos falar sobre a segunda parte dessa história. E nós vamos ler na íntegra essa segunda parte. Está em João capítulo 4, versículo 19 até o 30. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Você já parou para perceber, só pela leitura, qual o nível que essa mulher já se encontra nessa segunda parte do diálogo? Em primeiro lugar, ela estava perdida, sem saber o que falar, o que perguntar, surpreendida com Jesus, e é normal, qualquer um teria essa reação. E agora, quando Jesus começa a falar com ela, tratá-la com respeito, com dignidade, ela percebe que ali está uma pessoa diferente. Que ela trata como profeta, que é o máximo que ela tem condições de falar positivamente ao seu respeito. É um profeta. Veja que a sua concepção religiosa lhe limita, mas mesmo assim ela consegue enxergar que Jesus é uma pessoa diferente. Mas lhe limita não porque é uma religião diferente da de Jesus, ou da minha, ou da sua, mas porque os parâmetros e os dogmas religiosos muitas vezes limitam mesmo, inclusive dogmas cristãos, né? E aquela mulher começa a perceber que Jesus tem algo diferente. E o que isso significa? Que o seu coração vai se abrindo diante da graça que Jesus revela. Não é uma adesão religiosa, não é uma conversão religiosa,
mas aquela mulher vai se abrindo diante de Jesus até que eles começam a tocar numa questão doutrinária. Às vezes nós ouvimos muito oba-oba sobre essa passagem, muita especulação sobre essa passagem, falando de adoração. E adoração ficou visto como uma coisa alienada, que as pessoas fecham os olhos, choram, se emocionam. Mas não é disso que ele está falando aqui. Embora há uma adoração que é de dentro para fora, que é uma adoração que nos chama a uma vida real, a uma vida concreta, e que também passa, na história do cristianismo é assim, passa pela contemplação, de elogiar a Deus, de louvar a Deus, não é? De cantar, de louvar, de contemplá-lo, mas isso é uma busca de paz interior, de estruturação, de maturidade como cristãos e cristãs, e que nos leva também não à alienação, mas ao envolvimento concreto na vida de outras pessoas. Mas aqui o texto não está falando necessariamente de música, ou mesmo de culto, ou mesmo de celebração, de pregação menos ainda. Está falando de um aspecto doutrinário que diferenciava samaritanos de judeus. Para um samaritano, adorar a Deus é ir no Monte Gerizim, provavelmente, né? E já para um judeu, a adoração a Deus tem que passar por Jerusalém. Se você estuda os profetas aqui conosco no canal, você já viu a aula dizendo que em um determinado momento da história da religiosidade de Israel, os sacerdotes tomam o controle do templo, tomam o controle da religião e centralizam a religião em Jerusalém e consideram toda a expressão religiosa que acontecia naturalmente em vários outros lugares como algo pecaminoso, como algo que deve ser erradicado, porque eles querem que toda a nação passe por Jerusalém, porque a partir de então eles passam a controlar o templo de Jerusalém. O dogma passa pelo templo, a oferta é centrada no templo, o serviço religioso no templo, porque assim eles terão o controle da vida religiosa de toda a nação. E nesse momento em que isso já é consolidado, essa mulher está dizendo que tem que passar por Jerusalém, por essa centralidade do culto. E Jesus não responde nada sobre Jerusalém e não responde nada sobre o Monte dos Samaritanos. Não responde nada sobre um ou outro, porque Jesus entende que o culto a Deus não é padronizado. Que essas questões doutrinárias simplesmente não são importantes para a devoção e a vivência da fé que Jesus propõe. Que o monte e Jerusalém, ainda que sejam leituras de religiões diferentes, são deturpações daquilo que Deus busca e daquilo que Deus quer. Porque uma é uma expressão doutrinária de samaritanos, outra é uma expressão doutrinária de judeus, que passa pelo controle do templo por parte dos sacerdotes. E Jesus não está aliado nem a uma prática, nem a outra prática. Jesus está aliado à prática da vida, da espontaneidade, da sinceridade. Porque para Jesus o que importa no culto a Deus não é o lugar onde você passa para prestar a sua celebração, mas é a sinceridade com a qual você presta essa celebração, seja no templo, seja em casa, seja na vizinhança, seja dentro de você mesma, e tem que sair de dentro para fora, tem que começar a ir dentro e ir para fora. Jesus não está preocupado se passa pelo templo, se passa pelo monte, se passa pela casa, se não passa por lugar nenhum, porque o que importa para Jesus, e não é só essa passagem que deixa isso claro, muitas outras, é a sinceridade do coração. Não adianta fazer a cerimônia toda correta do ponto de vista institucional se isso não é feito por um coração sincero. É apenas hipocrisia, é apenas falsidade, é apenas lágrima de crocodilo, conforme diz o ditado popular. Não adianta saber toda a estrutura homilética da pregação se não passa por um coração sincero, é apenas eloquência.
Nada mais do que isso, infrutífera. Não adianta saber se o templo é bonito, se é isso, se é aquilo, se a estrutura é perfeita, porque se não passa por um coração sincero, não vale de nada. Se não passa por uma relação de amor, ainda que se entregue o corpo para ser queimado, não serve de nada, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, capítulo 13. Se não passa por algo espontâneo, ou seja, eu adoro porque eu quero, porque eu reconheço, porque eu quero me relacionar com Deus, porque eu sei que ela é uma pessoa e com uma pessoa eu devo me relacionar de modo espontâneo e sincero. Se não passa pela espontaneidade e se você só ora e só faz o que faz porque lhe mandam, porque lhe determinam, porque é na hora que dizem que tem que ser, não está valendo de muita coisa não, viu? Porque essa relação com Deus é baseada na espontaneidade, na sinceridade e no amor. É isso que Jesus está dizendo. Quem fala de monte de templo é a mulher que está perdida ainda. Jesus não fala de nenhuma coisa nem outra, porque para ele o que importa é a adoração em espírito e em verdade, com sinceridade e espontaneidade. Ele até diz, a salvação vem dos judeus, mas essa é numa concepção de pessoas que ainda pensam que a salvação está ligada a um lugar, porque a salvação está ligada a uma pessoa, que é Jesus de Nazaré. E ele diz que o seu Pai busca quem o adora de maneira espontânea. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E no versículo anterior ele diz que esses é que são os que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Deus não procura por uma igreja, por um templo, por uma filiação religiosa, embora, se também for feito com sinceridade, não é um impeditivo. Mas Deus não está preocupado se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é protestante histórico, se você é islâmico, se você é adepto de culto de matriz africana. Essa não é a preocupação prioritária de Jesus. A não ser que em alguma dessas manifestações você é desumanizado de alguma maneira. Mas a preocupação de Jesus não é com o lugar que você frequenta inicialmente. A preocupação de Jesus é com a sua sinceridade, com a sua espontaneidade, com o amor com o qual você busca a Deus, e esse amor não é só para com você e Deus, mas é o amor que pauta as suas relações consigo mesmo, com Deus e com as outras pessoas. E também com o amor que pauta a sua relação com o que Deus criou, porque essas são as 4 relações fundamentais, como eu já disse aqui no canal em algumas oportunidades. O que faz a diferença daqueles que são buscados por Deus e reconhecidos por Ele como seus adoradores e adoradoras é justamente o coração amoroso e sincero com o qual lhe adoram e lhe buscam, independente de qualquer outra questão externa. E veja, para Jesus é isso que importa e faz toda a diferença. E o próprio Jesus, que ocultou informações tão importantes, de homens tão importantes daquela sociedade, para essa mulher ele diz, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, estou aqui diante de ti. Olha o dom, a graça, a dádiva que aquela mulher tem a oportunidade de experimentar e de celebrar pessoalmente. Uma mulher que seria excluída da sua religião, que seria excluída da religião de Jesus, que seria excluída de qualquer religião, ela tem a dádiva de receber pessoalmente o próprio Salvador, dialogando com ela e lhe respeitando e lhe acolhendo. E veja, Jesus não convida ela para mudar de igreja, de mudar de religião. Jesus não chama ela para aceitá-lo publicamente, não. Jesus vê que aquela mulher está abrindo o coração diante da sua graça e faz questão de aprofundar a revelação que ele faz de si mesmo para aquela bem-aventurada mulher. Que coisa interessante. Inscreva-se no canal, deixe seu like, não perca os nossos conteúdos diários por aqui. Eu desejo para você e para sua família
uma semana feliz, abençoada, de paz, e que você busque a Deus em espírito e em verdade e o adore com sinceridade e amor no seu coração. Grande abraço e até a próxima oportunidade aqui no Café com Teologia. Até lá.